Tem perguntas? Fiquem à vontade. Sobre qualquer coisa, não há nenhuma restrição. Só para registro, por favor, Robson, nome e ordem. Só para registrar quem está gravando. Tá bom, cara. Obrigado. Obrigado a você. Boa tarde a todos. Robson De Lázari, Rádio Transamérica. Eu nem sei assim, qual de vocês poderia exatamente responder, mas eu queria saber, basicamente, apesar de ter entendido toda a explicação do Karan, no que assim, um movimento se baseia agora e o que ele busca. Como o próprio Karan falou, nem tem eleição agora, a próxima eleição é só no fim de 2027, né? O que o movimento, neste exato momento, busca de maneira bem prática? O afastamento inicial do presidente Petralha, é isso? Para registro, por favor, nome e função. Boa tarde a todos. Eu sou Murilo Santos, como o Karan falou, sou médico ortopedista, proprietário de uma das maiores clínicas de ortopedia do Paraná. E para dizer que eu não sou só médico, sou empresário também. E a gente começou esse movimento com o intuito de resgatar o nosso Atlético. A tradição, a história, um time vencedor, um time que, certa vez no vestiário, eu falei para o certo dirigente, nós tínhamos sido campeão brasileiro, e eu falei assim, vamos pôr um banner, uma faixa, no estádio campeão brasileiro de 2001. Eu falei, Murilo, nós seremos várias vezes campeão brasileiro, e não fomos mais. E assim como o Karan comentou, o Atlético ao longo dos últimos anos, e não foi a questão só do trágico ano de 2024, né, no ano passado, desse início, a gente vem numa trajetória descendente e com uma sensação de abandono de um clube, como o Vital fala com propriedade, que vem de um jornalista, o Atlético adoeceu junto com o seu dirigente, né? O Atlético tem duas grandes prioridades: futebol e a torcida. Futebol é o grande produto e a torcida é o maior respeito. Hoje a gente não tem um futebol competitivo, um futebol que venha a buscar títulos, né? A gente tem uma sensação de que é um entreposto comercial. Nos últimos 10 anos, a média de 60 jogadores passa por ano no Atlético, são quase 6 times. Eu não sei se realmente se isso é necessário, né? 6 times por ano. Nós perdemos a formação de base. O ano passado o Atlético teve 3 coordenadores da base. Nos últimos 2 anos o Atlético teve mais de 10 comissões técnicas na base. Foi acabado com a base dos menores, né, com a categoria dos menores, no meio de uma temporada, sem nenhum critério, sem nenhuma justificativa do ponto de vista de respeitar tanto o atleta que está começando a carreira, quanto a família que se deslocou para Curitiba, e quanto a uma questão social também, né? A questão do futebol feminino, que foi falado, que é de suma importância, e um respeito a um time que está se formando, e um grupo de jovens, de atletas, mulheres, né, que merece todo o respeito e prioridade dentro do clube. Respeito ao passado do Atlético, né, as nossas tradições, nossa história. Ano passado, o grande movimento, como o Karan falou, foi o aniversário feito pela torcida. Foi o grande momento, ou até a espera da passagem do dia 20 da virada, que foi espetacular, também promovida pela torcida, e foi muito bonito. E do clube, infelizmente, nós não recebemos nada. E então, situações como, por exemplo, o museu dentro do estádio na Baixada, é primordial.
Respeito ao passado, uma coisa que não foi comentada, ano passado um dos maiores jogadores da história do Atlético, Flávio Pantera, adoecido, né? Teve também uma outra situação bastante desagradável, uma doença grave. Foi pedido ajuda para o Atlético, para ajuda de custo, apoio, qualquer situação. O Atlético deu 5 camisas para sorteio. E nós nos movimentamos e foi criado grupos, e através de vaquinha que foi realizado, tudo a gente conseguiu. Hoje o Flávio está muito melhor de saúde, está fazendo tratamento, fez cirurgia, está fazendo tratamento, está fazendo reabilitação, e a gente deseja, no aniversário, tentar trazê-lo aqui para o aniversário que a torcida está promovendo, que vai ser dia 28 de março, uma sexta-feira, um jantar tão glorioso como foi o ano passado. Então, Robson, assim, a gente quer resgatar o Atlético. Então, no primeiro momento, a gente falou assim, nada está bom, as coisas não estão indo, a gente está vendo que o Atlético vinha se perdendo e indo num caminho bastante ruim, já não é só do ano passado, mas já vinha acontecendo isso já de um tempo. E daí a gente resolveu criar um movimento, né? Um movimento que era inicialmente pequeno, está aumentando. E qual o objetivo nosso? Nós não somos absolutamente, oportunistas, não estamos aí querendo aproveitar uma situação aí momentânea para alcançar algum ganho, alguma situação. A gente está aqui porque, como foi muito bem levantado o nosso lema, aí a gente está aqui pelo Atlético e para o Atlético. Então a gente quer ajudar o Atlético a retomar o caminho que tinha no passado, de glória, de vitórias, de conquistas, isso do ponto de vista de administração, de retornar um futebol absolutamente competitivo e ter uma categoria, e com várias conquistas, ter uma categoria de base forte, futebol feminino, respeito ao passado, tudo mais. Isso através que tem dentro do nosso grupo, dentro do grupo aqui da comissão, mas tem do grupo de participantes e também de tantos outros grupos espalhados, centenas de milhares de torcedores atleticanos que têm condição absolutamente de ajudar o Atlético, seja da forma que for, do ponto de vista de participar da gestão, participar de ações, de atividades que vão fazer o Atlético retomar o caminho. E a gente precisa resgatar esse Atlético, o nosso Atlético. Então, a gente não está aqui por ações aí golpistas, oportunas, a gente não precisa do Atlético, ninguém vive do Atlético, ninguém aqui precisa de nada do Atlético, a gente vive pelo amor pelo Atlético. E a gente vai buscar isso, através de todas as medidas legais, né, dentro de uma medida correta, seguindo todo um processo com respeito ao nosso Atlético. A gente não está contra ao Atlético, não somos oposição ao Atlético, nós somos a favor do Atlético. Esse é o caminho. Até pedindo aqui permissão para os companheiros, que é mais uma pergunta, né, do programa daqui a pouco. A gente sabe que recentemente, né, 2 vice-presidentes renunciaram, o José Lúcio Glombe e o Henrique Gaed, e outras pessoas que estavam no conselho renunciaram também a esse posto, né, como o Edilson Tille, o Ademir Adur, o Enio Forné. Esses nomes assim históricos do Atlético participam do movimento? Vocês contam com eles? Por que de repente eles ainda não estão aqui integrados, digamos assim? Nós estamos desde o começo do movimento, e assim, na verdade, não é desde o começo, a gente tem contato e a gente convive, o Caran e eu e tantos outros,
há muito tempo. O seu Amor era um grande amigo do meu pai, do saudoso pai, e a gente sempre está junto na minha casa. No passado nós fizemos uma festa de aniversário comemorando o aniversário dele em casa. Então, como agora recente o Geninho estava também, quando ele recebeu o cidadão honorário, a gente sempre está em contato com o Enio, com o Ismário, com o Paulinho Abage, com o Ademir. Então, e eles estão muito próximos do processo todo. Eles estão acompanhando muito de perto. Muito de perto. Fala que eles estão fazendo ações efetivas, assim. Eu vou falar que ainda não é o caso, né? Mas eles estão aqui do nosso lado, acompanhando, né? E assim, a gente não só eles, né? Mas assim, todos os atleticanos que querem o bem do Atlético, querem o crescimento e a retomada e o resgate do Atlético vitorioso, de história, de tradição, um Atlético com alma, né? Eu acho que isso foi uma das piores situações nossas. O Atlético perdeu a alma, perdeu a vida dentro do estádio. O estádio na Baixada, aquilo era um jogo, qualquer jogo, com qualquer adversário, era uma situação dificílima para alguém vir aqui jogar. E hoje vem aqui, parece que estão jogando em casa. O jogador entra lá, o menino acende ao profissional e parece que fala assim: eu estou de passagem aqui, eu vou ficar um tempinho e daqui eu estou em algum outro lugar. Então eles estão muito próximos da gente, a gente está conversando semanalmente, a gente tem discutido, tem conversado, eles têm entendimento do movimento, estão nos acompanhando, tanto o Caran quanto eu e outros. Só um acréscimo, me permita. Eu tenho falado com alguns deles também, e eles dizem abertamente: se eventualmente o clube nos chamar, pode contar comigo, cara, nós vamos lá. O que eles não querem é aparecer oportunistas, todos eles. Marcos Manucelli, Marcos Coelho, Ademir. Mas o termo é esse: se precisar, pode me chamar. Se o clube nos chamar, nós atenderemos, sim. O Enio. Boa tarde a todos. Robson, demais. Uma coisa que também deu nascimento a esse movimento é um sentimento geral de uma gestão temerária e uma falta de transparência dentro do clube. Existe, por exemplo, uma dificuldade muito grande de acesso a informações, né? E sendo o Atlético um clube associativo, onde o seu próprio estatuto prevê que até o sócio individualmente tem direito a requerer e saber as coisas que se passam dentro do clube, isso fica apenas na teoria. Isso está no estatuto, doutor? Está no estatuto. E também existe, ao que eu sinto, assim, de tantas pessoas que eu já conheci, tantos amigos, inclusive conselheiros, funcionários do clube, um temor absurdo. Parece que tudo no clube é velado, né? Talvez essa falta de alegria na torcida, essa falta de vibração por títulos, que tenha transformado, porque foi transformado o clube um tipo de uma agência de negócios. Porque mesmo em questão de vendas de jogadores, você não tem transparência, né? O name rights do clube, você não sabe no que virou, né? Os pagamentos, dinheiro, não tem, né? O jogador é vendido, você não tem conhecimento de nada, não existe uma participação societária, né? Que é um direito de todo sócio. Então, o que acontece aí é que a gente gostaria de, nessa transição que foi proposta inicialmente,
né, é que se o presidente estaria, e como de fato está, doente, gestando de longe o clube, através de WhatsApp e de membros da sua própria família, né, eu imagino que não é justo para os sócios, né, ver o seu clube decair de uma maneira desta, né, e assim, ver o seu clube rebaixado, sem fomentos, sem investimentos em jogadores, e quando o seu presidente, que é o seu sócio mor, porque ele também é um sócio, e ele está momentaneamente como presidente do conselho administrativo, quando entra num estádio, né, e vê o descontentamento de uma torcida inteira, e faz um gesto obsceno, imoral, né, onde estavam presentes mulheres, crianças e tal, sem se importar com nada, no mínimo a Câmara de Conciliação, a Câmara de Ética e Disciplina deveriam agir de ofício, né, e pelo menos tomar satisfação quanto a isso do seu presidente. Mas como eu torno a falar, ali o medo reina. E o clube me parece que está perdendo assim, a identidade de uma associação para uma entidade privada, de um dono só. Acrescentando, Robson, nós levamos 40 minutos para fazer o protocolo físico dos nossos documentos. Ninguém queria assinar. Ficamos lá na porta da secretaria, esperando até que viesse alguém que, inclusive, tiveram ousadia de tentar fotografar quando ela estava protocolando, ficou agressiva e cancela essa foto. E o Atlético tem uma auditoria contábil, se goza. Se fala os quatro cantos aí que tem auditoria contábil, mas não é uma auditoria de compliance. Então a gente não se segue uma regra e uma auditoria externa, uma grande auditora que faça todo o processo dentro do compliance e que daí se entenda essas movimentações financeiras que o Vital comentou e que se passa dentro de uma situação parece que bastante obscura. Ele precisa de transparência, tanto da gestão, por que foi feito isso? Por que foi mudado comissões técnicas, categoria de base tão continuamente? Por que então o jogador foi comprado por tanto e depois vendido por tanto? Hoje a gente sabe quanto que foi realmente o valor e quanto que ficou para o clube, quanto ficou para a gente, quanto que ficou para o jogador. Então todas essas ações dentro do clube passa em branco. Eu acho assim, nós somos, como sócios, absolutamente merecedores de respeito, né? E vamos falar melhor, eu acho que eu já falei demais até, por sinal, merecedores de respeito e consideração de falar assim, olha, a gente fazendo isso por causa disso. A gente tem que ter, assim, a torcida o que é o produto, o futebol é o nosso produto máximo e a torcida é nossa maior riqueza. E isso tem que ser priorizado, de qualquer forma. Mais alguma coisa? Fica à vontade. Robson, obrigado. Boa tarde, sou João Pedro, da Atletis. Eu queria saber, o doutor inclusive falou que o movimento não é de oposição ao Atlético, mas sim às ideias que estão acontecendo, os acontecimentos do último ano. Eu queria entender como vocês enxergam a importância de, finalmente, depois de tanto tempo, ter uma oposição se consolidando e que ainda não é algo político. Eu queria saber se, eventualmente, o nosso Atlético poderia vir a ser uma chapa. Obrigado. Boa tarde, Thiago Rosa, sou advogado, sócio do Atlético Paranaense desde 2007, quando sentava lá na Madre Maria. Venho aqui agradecer sempre o convite aqui desse movimento,
que hoje eu faço parte com o maior orgulho, porque o que a gente quer aqui é defender os direitos do sócio. A partir do momento que nós, sócios, temos os deveres que estão previstos aqui no Estatuto, também temos os direitos. E a gente está procurando uma voz e está procurando esse caminho. Temos aqui várias pessoas de grandes áreas, né? Pessoas com o maior respeito que eu tenho, que já trabalharam, que já estiveram perto de uma outra administração, pessoas próximas à torcida e pessoas que não tiveram vínculo, apenas são atleticanos. Então, são essas pessoas. Aqui nós não temos uma área específica. Aqui a área é ser atleticano. E como sócio, nós temos o direito de cobrar esclarecimentos. Mas precisamos ser escutados, né? O que a gente tem aqui, a questão do movimento, não é uma oposição no momento, né? Como o Dr. Murilo falou, nós somos atleticanos e somos atléticos. A ideia do movimento é trazer o direito que cada sócio tem de uma maneira clara e transparente. É isso que está faltando nessa gestão, né? Nós não podemos estar dentro de um ambiente que a nossa casa não é a casa de ninguém, é a casa do Atlético Paranaense. E a figura máxima deve ter o respeito dentro das dependências do clube. Se o Conselho de Ética tivesse uma autonomia, como em qualquer casa que se preze, tomando conhecimento público notório de uma conduta daquela, deveria ser apurado de ofício, como o Dr. Vital colocou. Infelizmente, depende da presidência desse conselho, como o Estatuto diz. Se achar pertinente, o presidente pode trazer. Mas essa questão de oposição não é essa palavra que a gente usa, né? Nós não queremos trazer essa palavra oposição, porque ela traz como se estivesse ligada a algo contra a situação, e isso traz claramente uma questão política, eleitoral, e esse não é o caminho. O que nós estamos aqui é visando apurar aquilo que é nosso direito, e é isso que a gente vai atrás, por meios administrativos ou por meios legais. Nós vamos deixar cada vez mais essa página, esse movimento transparente, para que todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos escutam, aqueles que nos veem, saibam que eles também têm o mesmo direito que nós. E o lema é esse, pelo Atlético, para o Atlético. Ninguém aqui vive do Atlético, mas a gente vive para o Atlético, pelo Atlético. Boa tarde, Vinícius Cordeiro, do 12 Esportes. Queria encaminhar os dois advogados a pergunta: quais são os caminhos legais para se ter o afastamento do presidente Mário Celso Petralha, que é um dos pontos abordados na manifestação de vocês, e também os caminhos legais para vocês obterem esse tipo de informação. Que nem você falou, é como se fosse o Atlético tivesse uma caixa preta hoje em dia. Quais são os caminhos legais para vocês abrirem essa caixa? Dr. Vital, Dr. Thiago. Pode. Ele fala, fique à vontade. Então, como já foi dito aqui, não é nosso objetivo inicialmente a utilização de qualquer meio estatutário para o afastamento do presidente. A verdade é que teria-se o próprio presidente, ele teria que ter a hombridade dele mesmo se afastar, porque não apresenta condições de saúde, como ele já fez numa outra oportunidade, afastou-se por acatamento e tal, e nesse momento, todas essas consequências que o Atlético veio sofrendo é em decorrência da sua ausência, né? E a nossa ideia primordial seria justamente essa, que ele pedisse o afastamento e que fosse suprido a ausência dele com membros do próprio Conselho Deliberativo, do Conselho administrativo do Atlético, né? E
E o que a gente pediu mais do que isso seria a participação maior da torcida, do movimento e tal, para colaborar na mudança dessas situações. Agora, estatutariamente, existem algumas saídas. Posso dizer para você que não são fáceis, porque depende de membros internos do clube. Mas, assim, nós estamos dando cada passo por dia. Estamos indo com muito zelo e com muito cuidado, porque, como diz o nosso discurso aqui, assim, nós estamos lutando pelo Atlético, e para o Atlético. Nós não vivemos do Atlético. Apenas para complementar, doutor Vital, é que a questão do manifesto, no primeiro momento, como está colocado lá, a questão do afastamento, era pela ausência do Mário Celso. Acho que em 2024 ficou claro isso para todo mundo. Nós não víamos o Mário Celso presente na arena, e pelo que a gente tem noticiado aí até pela imprensa, ele não era visto nem no CT, Isso até por jogadores, por quem saiu, quem exercia o cargo de CEO, aquele CEO criado que não poderia ter autonomia nenhuma e que sequer conheceu, alguns até técnicos sequer conheceram o presidente. E isso não condiz com a realidade de nenhum clube de futebol, ainda mais um dos maiores clubes da América Latina. Então a questão do afastamento era para, através daquilo que ficou noticiado pela imprensa, da saúde do Mário Celso, era para que ele se tratasse. Então não há uma tentativa de antecipar as eleições, de impeachment, ou qualquer outra modalidade dessa questão. A questão era, dentro do estatuto, para que o presidente, não tendo a capacidade laborativa de estar lá, não se gere um clube, uma empresa de WhatsApp, A gente sabe o caminho, e o caminho qual foi? A segunda divisão, ficar mandando técnico, contratação, mandando a questão administrativa do clube por WhatsApp, desencadeou o que a gente acabou colhendo, A gente colhe aquilo que planta. Então, a questão do afastamento foi para que ele tratasse sua saúde, com todo respeito, Todo respeito a ele, a diretoria, mas inclusive o que a gente estava querendo é que quem estava lá como cargo de vice-presidente, mas infelizmente não poderia estar ocupando essa questão administrativa por estar em outra cidade, seriam as pessoas que estão lá, que foram escolhidas por eles. Então essa foi a questão. Mas o aparecimento do Mário Celso agora, voltou essa questão, e a gente não sabe a capacidade como está hoje, A questão para atuar diariamente no Atlético Paranaense, com uma estrutura, FUNCAP, CAP-SA, questão de campo, do time, que é o que importa para o torcedor, nós não sabemos como é que está. Então, a questão do movimento, da manifestação do movimento no primeiro momento, ela teve essa mudança, porque após o protocolo do manifesto, que surgiram esses fatos novos, esses fatos supervenientes. Então, mudou alguma coisa? Sim, nós vamos trazer, aqui nós estamos sempre para trazer o melhor. Vamos apresentar, temos algumas ideias, e o que a gente tem, a gente vai buscar com base no estatuto. É tudo legal, está tudo previsto. Nós temos, através lá do artigo 13, inciso 2, inciso 8º, o direito de buscar acesso a documentos e prestação de contas, garantindo a transparência. É isso que a gente quer. Quer que seja transparente. Não sabemos quem que estava tocando o Atlético Paranaense de 2024, mas sabemos que alguma coisa também não está 100% certa, porque você não pode ter alguém que deve um dever ético dentro do clube fazer aquele gesto obsceno para uma torcida inteira de família, de crianças, mesmo que ele não goste de A, B ou C. Tá? Então a questão é essa. Vamos continuar com outros aspectos legais, estatutários, e caso seja apurada alguma determinada situação, sim, trataremos nos meios legais, sem problema algum. O direito está aí, o direito é para todos, e a gente vai fazer o uso. Tem mais gente? Fernando, tem uma manifestação, por favor?
Presente seu trabalho, seu nome e você faz uma coisa, né? Ah, desculpa, perdão, à vontade. Fique à vontade das perguntas, não tem problema. João Pedro da Tretes, novamente. No manifesto é destacada a ideia de uma reaproximação da torcida, acho que até o Fernando vai poder me falar melhor. Eu queria saber como que vocês pretendem conseguir essa aproximação, até porque pode ajudar para propagar o movimento, e no eventual sucesso do nosso Atlético, como funcionaria a participação através do Conselho Consultivo da torcida. Boa tarde, meu nome é Fernando, sou empresário. A gente vem buscando exatamente, como eles já falaram, essa aproximação diariamente, né? Através do manifesto, como foi falado, a gente tinha pensado em 100 pessoas, né? O cara comentou. Hoje, assim, já estamos em 6.500. Então, a busca continua para todos, né? Até com a própria organizada, a gente já tem também a conversa com eles para o apoio ao movimento. Já tivemos um manifesto na frente da Baixada agora na última semana. E dentro do que você perguntou, assim, de uma construção à frente, eu acredito que não se faz um clube sem a torcida junto, né? Então, precisamos muito que essa transparência do clube, como o Thiago falou, é o nosso direito de cobrar o que está no estatuto ali, a gente tem esse direito, e precisamos que a torcida embarque nessa ideia. A gente não pode ficar com esses medos, que nem, eu ouvi de gente, será que eu vou assinar e não vou ser punido, vão cancelar o meu sócio? Eu falei, capaz, cara, você pode assinar com todo, não tem isso não existe, né? Eu sou um conselheiro do clube, eu estou aqui no movimento porque eu acredito no movimento, eu acredito que a gente precisa unir força, precisa que a torcida embarque nessa ideia, né, de cobrar o seu direito, cobrar, como o Thiago falou, a gente tem deveres de sócio e temos os nossos direitos de sócio. Então, com certeza, a torcida tem esse papel fundamental nisso aí tudo.